Olá, bom dia. Que Jesus Cristo abençoe você. Desejo um ótimo dia na presença de Deus. No livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 45, mas diz que Jesus ordenou aos seus discípulos que entrasse no barco e atravessasse o mar em direção a Betsaída. Então, se Jesus diz para os discípulos entrar no barco e ir à frente na direção da cidade de Betsaída, isso quer dizer que o discípulo ia chegar lá. Nós estamos dentro do barco, caminhando rumo ao céu. Jesus está dizendo para mim e para você que nós chegaremos lá, mas para chegar lá nós precisamos ficar dentro do barco. Uma coisa que Jesus não disse para os discípulos é que eles iam enfrentar problema ali dentro daquele barco. Jesus, ao contrário do discípulo, que não disse para os discípulos que eles iam enfrentar problema, Jesus disse para nós que nós iríamos enfrentar problema. Jesus disse sim: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci. Jesus está dizendo, da mesma forma que eu venci, vocês irão vencer os problemas, as angústias, as dificuldades. Então há uma certeza que nós devemos ter. Se Jesus mandou a gente seguir em frente, é porque nós chegaremos lá com as orientações dele. Só que nesse caminho, nessa travessia, nós passaremos por problema. Os discípulos estavam dentro do barco e diz a Bíblia, a palavra de Deus, que levantou-se uma grande tempestade, que o vento era contrário, eles remavam ao contrário. E Jesus estava no monte, orando após despedir a multidão. E lá no monte, Jesus viu os discípulos lutando, remando contra o vento. E Jesus foi a ajuda deles. Sabe, Jesus estava no céu. E nós estamos aqui, dentro do barco. Lá do céu, Jesus enxerga os problemas que nós passamos aqui, essa tempestade que nós enfrentamos aqui. E tenha certeza de uma coisa, assim como Jesus foi ao encontro dos discípulos, Jesus também hoje vem também ao nosso encontro para nos ajudar. E Jesus então desceu da montanha, eu não sei como ele desceu, naquela montanha, qual velocidade Jesus foi. O importante é saber que Jesus chegou lá no momento em que ele estava precisando de Jesus. Ele chegou lá andando sobre as águas. E Pedro, ao ver Jesus vindo ali, aliás, os discípulos, ao ver aquele homem que vinha sobre as águas, tiveram medo, porque imaginaram ser um fantasma. Mas era Jesus. Jesus disse para eles: não tenha medo, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. E olhando para Jesus, Pedro também andou sobre as águas. Mas em um determinado momento, Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a afundar. Mas de repente ele ergue a mão e diz: Senhor, socorre-me. Ou seja, no momento que ele estava afundando, ele lembrou de Jesus novamente e pediu socorro, estendeu a mão e Jesus socorreu. Eu quero dizer para você que enquanto nós estivermos com os olhos fixos em Jesus, nós iremos andar, passar por cima dos problemas. Mas se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós iremos afundar no meio dos problemas. Mas o importante é olhar novamente para Jesus e com o peito pedir socorro, estender a mão e pedir socorro. Jesus está ali, porque ele veio ao nosso encontro. Jesus estava ali, Jesus foi ao encontro do discípulo. E Jesus segurou na mão do discípulo e ergue novamente, e os dois caminham juntos para dentro do barco. E chega do outro lado salvo, porque Jesus estava com eles. Tenha certeza, meu amigo, de uma coisa: Deus já garantiu que nós chegaremos do outro lado. Nós chegaremos ao céu. E se nós seguirmos a instrução de Cristo, se nós olharmos para Ele, e se nós segurarmos na mão dEle, não tem como não chegar lá. Que Deus abençoe você. Pense nisso. Segura na mão de Deus. Olhe para Ele. Não se tenha medo, pensando que Deus está distante demais. Lá no céu e você está aqui. Porque Deus está lá e está aqui também. Forte abraço.